Fala, meus nerds da porrada, estamos aqui diretamente de Abu Dhabi, exatamente, aqui é o meu quarto do hotel, é onde a gente está gravando o Papo Nerd de hoje, e um card especial, UFC 308, direto aqui de Abu Dhabi, disputa de cinturão dos pesos penas com Ilia Topuria, Max Holloway, e no Main Event, Robert Whittaker enfrentando o invicto Khamzat Chimaev, meu parceiro Chimaev. Beleza pura? Hoje a gente vai fazer do card inteiro, talvez vamos ser mais rápido em algumas lutas e em outras a gente pode falar um pouco mais, mas vocês já sabem que aqui tem palpite certo para vocês, beleza? Antes de a gente começar, galera, eu só quero dizer que a melhor casa de aposta para vocês apostarem sempre na Stake. Vai lá na Stake, usa meus palpites ou usa os palpites de vocês mesmo para fazer a graninha de vocês do mês, da semana, do ano, dependendo de quanto vocês apostam. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos e eu tenho um recado muito importante. A Stake, galera, ela está oficialmente registrada e regulada para operar no Brasil. Nesse ano saiu uma lista de casas de apostas que vão ser as únicas que estão autorizadas a operar no Brasil. E a Stake, sendo a empresa séria que ela é, já está regularizada ou regulada, né? Não sei como fala, mas já está regularizada, tudo certo para operar no Brasil e você tem mais segurança aí para apostar a sua grana. Beleza pura? Então já vamos para a primeira luta do card, esse card que está recheado só de lutaça, vários ranqueados no card também e a disputa de cinturão no final da noite. Eu vou estar aqui, na verdade, aqui do lado, que é a arena aqui do lado do meu quarto, vou estar lá ao vivo acompanhando e espero que nossos palpites deem muito certo. Beleza pura? Então é o seguinte, primeira luta da noite, Carlos Leal contra Rinat Fakhodinov. Carlos Leal estreando na organização, o Carlos Leal que estava escalado para lutar o UAE Warriors, que foi ontem, que inclusive eu estava lá acompanhando o evento. Ele recebeu uma chamada de última hora porque a luta do Rinat Fakhodinov caiu e aí ele entrou para pegar essa vaga. O Carlos Leal, que está vindo de vitória no LFA, está vindo de 2 vitórias seguidas. A última derrota dele foi em 2023 para o Sad Busic. Então o Carlos Leal está fazendo a estreia dele no UFC e ele vai pegar o Rinat Fakhodinov, que é aquele russo que gosta de amarrar um pouco a luta, tem um jogo de chão meio chato. O Carlos Leal tem 21 vitórias, 5 derrotas e o russo ele tem 23 vitórias e 2 derrotas e 1 empate na carreira. E ele tem 11 vitórias por nocaute e 7 finalizações. Enquanto isso, o Carlos, das suas 21 vitórias, 10 são por nocaute. O que eu acho dessa luta? Acho que o Carlos tá vindo aí com um gás muito grande de estrear no UFC. Vamos ver se ele vai sentir o peso da estreia. Mas acho que o Carlos, mesmo que o Rinat sendo chato de lutar, o Carlos tem boas defesas de queda, tem bom jogo de chão também. Só não pode ficar por baixo nessa luta. Mas acho que o Carlos vai botar pressão no Rinat, que a gente já viu que o Rinat ele cede um pouquinho a pressão. E acho que o Carlos pode vencer essa luta aí. Então vamos de vitória pro brasileiro. E esse card, galera, tá cheio de brasileiro no card. E mais uma vez, lembrando vocês que eu tô aqui tentando ver da melhor maneira como quem vence ou não. Isso não tem nada a ver com a minha torcida. A nossa torcida praticamente sempre é dos brasileiros, mas eu tenho que ser sincero o máximo aqui do que eu acho, da minha opinião para vocês, para dar os palpites aí, para vocês fazerem a graninha lá na Stake, beleza pura? Então a primeira luta, Carlos Leal, acho que vence esse combate, mas não é uma luta fácil para nenhum dos dois atletas. E vamos lá para a segunda luta da noite, galera. Mais um brasileiro no card, como eu falei, um card recheado de brasileiros. A gente tem Bruno Blindado lutando com Ismail Naurdiev, eu acho que o cara é da Áustria, alguma coisa assim. E cara, primeiro vamos falar do Ismail, ele é um cara que eu não sei como é que ele entrou no UFC. As últimas 4 lutas ele teve 2 vitórias, 2 derrotas. Últimas 3 lutas dele foram 2 derrotas e 1 vitória. Ele tá vindo de uma vitória e entrou no UFC, não sei como. E do outro lado, a gente tem o Bruno Blindado, né, que infelizmente está vindo aí de má fase. As últimas 6 lutas ele tem 5 derrotas, né? Antes disso, ele emplacou 3 vitórias seguidas na organização com 2 bônus, então tá vindo uma fase muito boa. E o Bruno Blindado, galera, das 23 vitórias dele, são exatas e impressionantes 20 vitórias por nocaute. Mas, cara, eu acho que essa luta talvez seja aí um respiro pro Bruno Blindado. O Naurdiev aí, que como eu falei, não sei como entra no UFC. Acho que
É uma luta difícil para os dois, mas eu acho que essa é uma luta que dá para o brasileiro vir, colocar a mão dura nesse Naurdiev aí e vencer por nocaute. Então eu apostaria numa vitória do Bruno Blindado por nocaute. Galera, terceira luta do card, mais um brasileiro lutando, dessa vez o Vitor Hugo, né, o Vitor Striker, o Vitor que tá com uma luta no UFC, uma vitória, ele tá vindo de 14 vitórias seguidas, o Vitão, então tá vindo numa fase muito boa, e ele enfrenta o invicto atleta do Afeganistão, Farid Basharat. O Farid, cara, que tá com 3 lutas no UFC, 3 vitórias, vem de vitória no Contender Series. O Farid é invicto com 13-0, sendo dessas 13 vitórias, o Farid tem 6 finalizações na carreira. Então é um cara que é bem completo, bom striker, bom controle de distância, sabe fazer o jogo de jiu-jitsu, ficar ali por cima para ganhar as lutas. Do outro lado, o Vitor Striker, que tem um jogo em pé meio não ortodoxo, joga muito frontal, sabe se movimentar em pé e tem um jogo de jiu-jitsu muito perigoso também. É uma luta difícil de falar, é uma luta que eu acho, mais uma vez, o atleta do Afeganistão é favorito, mas se o Vitão chegar nessa luta com a mentalidade boa, não sentir a pressão aqui de Abu Dhabi, colocar pressão no Farid, né? Porque o Farid precisa de tempo para pensar, para ele preparar as quedas dele, para ele fazer o jogo dele de distância. Então, o Vitor tem que botar pressão, não dar distância para ele, mesmo o Vitor sendo mais alto, e colocar um jogo para ficar o tempo todo com pace lá no alto para não dar tempo do Farid pensar. Aí, eu acho que o Vitão pode levar essa vitória, mas vou estar na torcida pro Vitão, mas eu acho que, cara, Vitão, vou no coração dessa vez. Acho que o Vitão pode vencer essa luta, quebrar a banca. E acho que o Vitão pode vencer essa luta aí, até na decisão ou até algum nocaute, alguma coisa do tipo assim. Mas vai precisar se esforçar bastante, uma luta bem perigosa pros dois. Quarta luta do card, galera. A gente tem o nigeriano Kennedy Nzechukwu contra o americano Chris Barnett. O Chris Barnett tá sem lutar desde setembro de 2022, então tá inativo aí já quase há mais de 2 anos. Do outro lado a gente tem o Kennedy Nzechukwu, que tá vindo de 2 derrotas. É uma luta que eu acho que talvez seja o lock, né, que é a aposta mais certa desse card, é a vitória do nigeriano. Não acho que o Chris Barnett vai ter jogo para vencer do nigeriano, inclusive acho que o nigeriano pode vencer essa luta por nocaute. Só não pode vacilar com os overhand malucos do Chris Barnett. Então eu acho que o nigeriano vence essa luta e vence por nocaute. Acho que essa é uma das apostas certas para esse card pra gente. Vamos para a quinta luta do card, galera. Mais um brasileiro no card. A gente tem Bruno Huck contra Abus Magomedov. A gente tem o Bruno Huck com 12 vitórias e só uma derrota na carreira. Das 12 vitórias do Bruno, são 9 nocautes e 3 por finalização. Então o Bruno é um cara que tem todas as vitórias pela via rápida. Tá vindo de 2 vitórias seguidas. Do outro lado a gente tem o Abus Magomedov, que tem 4 lutas no UFC, 2 vitórias, 2 derrotas, perdeu para mim e perdeu pro Sean Strickland e venceu na última luta dele do brasileiro Warley Alves. Essa é uma luta complicada pro Bruno. Eu já lutei contra o Abus e é uma luta complicada pro Bruno por causa da envergadura. O Bruno é um cara baixo pra categoria. Então é uma luta que o Brunão vai ter que estar o tempo todo encurtando a distância para colocar a mão no Abus. Só que o Brunão, ele tem um primeiro round muito forte, que também é o forte do Abus. O Abus tem um primeiro round muito forte, é uma luta complicada. O Brunão tem o jogo de jiu-jitsu para dominar o Abus se ele botar para baixo. O Abus tem boas defesas de queda e o Brunão teria que encurtar a distância nessa luta. Sendo bem sincero, a derrota do Bruno foi para um cara muito maior que ele. Porque o Bruno começa de um jeito que ele dá algumas brechas. E o Abus é um cara maior que ele. Um cara chato, longo de se lutar. Então é uma luta que eu acho que o Abus vai vencer. Vou estar na torcida para ambos para fazerem um puta show. Mas se o Brunão vencer, pô, vamos ficar muito felizes por ele. E, pô, ele vai estar conseguindo seguir aí em uma ótima fase que ele tem tido. Tomara que dê tudo certo aí pro Brunão. Beleza? Agora vamos para a sexta luta do card. Dessa vez não tem brasileiro, né? A gente tem um atleta da Mongólia,
Mitbek Orobai enfrentando o atleta polonês Mateusz Rebek. O Mateusz Rebek que está vindo de derrota para o brasileiro Diego Ferreira, mas antes disso ele estava com 16 vitórias seguidas, então desde 2015 que o Mateusz Rebek não perdia. Enquanto isso, o Mitbek Orobai, né, ele tem 13 vitórias, uma derrota, tá vindo de vitória sobre o brasileiro Elvis Brenner, o Elvis que acabou cansando nessa luta. Acho que é uma luta bem parelha, mas eu acho que o Mateusz Rebek aí pode colocar o jogo dele em prática nessa luta. Sem muita certeza, eu acho que é uma luta que tá mais aí pro lado do polonês, mesmo que ele esteja vindo de derrota, mas acho que o polonês aí vai dar a volta por cima e voltar aos caminhos da vitória, igual ele tava com 16 vitórias seguidas. Agora mais uma luta do card preliminar, galera. A gente tem primeiro ranqueado do card a lutar, Geoff Neal, ranqueado nos pesos meio médios, enfrentando mais um brasileiro, Rafael dos Anjos. Primeiro aqui, quero falar que, Rafael dos Anjos é uma lenda do esporte, um cara aí que é, ídolo nacional, já foi campeão dos pesos leves, um dos caras aí que, o Rafael dos Anjos, galera, ele tem 35 lutas no UFC, sendo 21 vitórias e 14 derrotas. Do outro lado a gente tem Geoff Neal, que também não tá numa fase tão boa. Das últimas 6 lutas ele tem 4 derrotas, sendo que ele vem de 2 derrotas seguidas, e essas duas pro Ian Garry e pro Shavkat Rakhmonov. Eu acho que essa luta é uma luta muito difícil pro Rafael dos Anjos, porque o Hands of Stone Neal, o Geoff Neal, é o cara chato de botar para baixo e um cara que tem muito poder de nocaute. Vou estar torcendo muito pro Rafael, mas essa é uma luta que eu acho que tá mais pro lado do americano. E mais outra luta no card preliminar, galera. Mais um brasileiro no card. Os brasileiros estão infestando Abu Dhabi, né? A galera aqui de Abu Dhabi gosta muito de ver os brasileiros lutando. E a gente tem a luta do turco Ibo Aslan, que tem 13 vitórias e uma derrota na carreira. E do outro lado, a gente tem a estreia do brasileiro Rafael Cerqueira, lá do Galpão da Luta. Alô, malhadinho. O Rafael Cerqueira, que é um cara alto pra categoria, um striker que tem bom jogo de chão, mas um striker que tem boa movimentação, bom controle de distância, é inteligente lutando. E do outro lado a gente tem o turco Ibo Aslan, que tem 13 vitórias, uma derrota, e das 13 vitórias do Ibo Aslan, as 13 são por nocaute. O Rafael ia lutar o Contender Series, né? E aí do nada surgiu essa luta em Abu Dhabi, então ele nem precisou lutar o Contender, foi direto pro UFC. Então acho que isso tá motivando muito ele, acho que ele não vai sentir o poder da estreia não, e vai vencer esse turco aí, vitória do Brasil. Agora vamos, galera, para a primeira luta do card principal. Mas antes da gente ir na primeira luta do card principal, vocês já sabem onde apostar nesse evento, o UFC 308, direto de Abu Dhabi. Vocês vão lá na Stake, a melhor casa de apostas que existe, casa de apostas oficial do UFC, que inclusive está regularizada para funcionamento no Brasil. É uma das poucas casas de apostas que está regularizada para funcionamento no Brasil, e isso faz você apostar de uma maneira mais segura, porque sabe da seriedade dessa empresa. Beleza? Então vai lá na stake.com, se ainda não fez seu cadastro, faz seu cadastro, coloca meu código natural para você me dar essa força e vai lá fazer sua graninha. Então já vamos direto para a primeira luta do card principal do UFC 308, direto de Abu Dhabi. A gente tem categoria dos médios, Chara Bullet, né? O cara, 14-0, tem uma ótima qualidade no jogo em pé. E do outro lado, mais um striker também. Talvez, galera, essa pode ser uma das lutas da noite, porque são dois que se fazem apenas striker, dois caras que não vão entrar em queda, vão sair na porrada. Do outro lado, Armen Petrosyan, um cara que eu já enfrentei, do Armen que tem uns chutes já mais com força, uns chutes fortes, que machucam. Inclusive, eu tenho um inchaço no meu joelho até hoje dessa luta com o Petrosyan. O Chara Bullet tá vindo com 3 vitórias no UFC, 3 lutas, 3 vitórias. Mas acho que essa é uma luta boa pro Petrosyan, uma luta que o Chara nunca enfrentou uma competição de mentalidade boa, um cara tão duro igual o Petrosyan. Então acho que o Petrosyan, óbvio, é uma luta bem aberta, né? Mas acho que o Petrosyan vai botar pressão nessa luta, cada chute que ele tomar, ele vai devolver bica nas pernas daquele Chara Bullet. Inclusive, tô torcendo pro Petrosyan e acho que o Petrosyan pode vencer essa luta aí por decisão. Galera, segunda luta do card principal, dessa vez o inglês Lerone Murphy
enfrenta o americano Dan Ige, o Lerone Murphy, que tá com 7 lutas no UFC, 6 vitórias, 1 empate, tá vindo de vitória sobre o brasileiro Edson Barbosa no main event que ele fez. Do outro lado, a gente tem o Dan Ige, que tá vindo de derrota pro Diego Lopes. Antes disso, ele tava com 2 vitórias, mas antes disso, 3 derrotas seguidas. Mas o Dan Ige, galera, das últimas as 7 derrotas que ele tem no UFC, as 6 foram para ranqueados top 10 do UFC. Aí o Dan Ige seja a melhor opção, acho que ele vence aí por decisão o Lerone Murphy, ou até uns overhands que ele joga, o Lerone Murphy toma isso, ou botando para baixo, finalizando bem, que é um jogo de wrestling que ele faz muito bem, o da 50K Ige. Vamos para a terceira luta do card principal, dessa vez nas categorias meio pesado. A gente tem de um lado Magomed Ankalaev, número 1 dos pesos meio pesados da categoria. Do outro lado a gente tem Alexander Rakic, né? O Alexander Rakic que é grande, cara. Eu olhei ele essa semana aí no hotel, um cara grande pra categoria, deve perder muito peso, seco, bem forte. Cara, pô, difícil de lutar, porque é um cara que tem um jogo meio chato, tanto em pé, tem um jogo de chão chato também, mas não usa tanto. O Magomed Ankalaev que tem 19 vitórias, 1 derrota, ele que tem, se eu não me engano, vou até conferir aqui, galera. Ele tem 11 lutas no UFC, 10 vitórias e só 1 derrota pro Paul Craig, que eu venci. É um cara de muita qualidade, do Daguestão, um striker, exímio striker, canhoto, que, pô, joga muito bem entrando e saindo. Talvez seja um dos maiores testes do Magomed, do Ankalaev, dentro do UFC, uma das lutas difíceis, porque é um cara alto igual a ele, mas acho que o Ankalaev tem a cabeça muito boa, é um cara de muita qualidade. Acho que talvez seja aí o próximo desafiante ao cinturão dos pesos meio pesados de Alex Poitin. Acho que provavelmente o Ankalaev vai vencer essa luta. Talvez a gente veja uma guerra, um lutão, porque o Rakic não vai se entregar, mas acho que o Magomed Ankalaev tá mais cotado, inclusive ele é um favorito para vencer esse combate contra o Rakic. Agora, galera, vamos pro co-main event da noite, luta da minha categoria, luta muito importante da minha categoria. De um lado, Robert Whittaker, ex-campeão, que tá vindo de 2 vitórias seguidas aí sobre Wislam Aliskerov e Paulo Borrachinha. Do outro lado, Khamzat Chimaev, que é um parceiro meu, um cara que eu já treinei com ele, um cara que é invicto na carreira dele, o Khamzat que é 13-0, ele é o 10º colocado do ranking dos pesos médios. O Khamzat aí que tem 7 lutas no UFC, 7 vitórias. Das 13 vitórias do Khamzat, são 5 vitórias por nocaute, 6 por finalização, só 2 na decisão, né? Uma delas sobre o Gilbert Durinho e a outra sobre Kamaru Usman. Então é um cara que sobe de categoria, mas teve bons desafios na categoria de baixo. Do outro lado, Robert Whittaker, que tá numa fase boa, provavelmente vencendo essa luta, ele vai pro cinturão, que foi isso. Ele pediu essa luta justamente por isso, né? Eles queriam lutar há um tempo atrás, o Khamzat ficou doente, e aí o Whittaker lutou com o Ikram, destruiu o Ikram Aliskerov, ninguém mais nem fala desse cara. E assim, é uma luta, cara, que eu acho que o Khamzat, eu tenho visto ele, tenho falado com os treinadores dele, mudou a mentalidade dele. Ele teve uma mudança de equipe também, né? Ele disse que tá bem melhor, não sei o que aconteceu, mas eu senti que a mentalidade dele tá boa, ele tá um cara mais maduro, um cara mais dedicado, mais sério. Inclusive ele mesmo falou isso em algumas entrevistas. O Whittaker com certeza tem um jogo perigoso em pé para qualquer um da categoria, pode nocautear qualquer um da categoria. O Khamzat tem que ter cuidado com o jogo de chutes na cabeça do Robert Whittaker, mas eu acho que o Khamzat Chimaev vai botar pressão desde o início na luta, já vai começar fazendo wrestling para cansar os braços do Whittaker. Não acho que o Whittaker tenha alguém nem perto do nível do Khamzat Chimaev que faça o wrestling para preparar ele para uma luta dessa, principalmente pelas variações que o Chimaev tem. Então, acho que é uma luta complicada pro Whittaker, que eu acho que o Chimaev vence essa luta e provavelmente a gente pode ver uma vitória rápida do Chimaev, mas o Whittaker é o Whittaker, né? Então a gente tem que estar sempre ligado, o Chimaev vai ter que estar ligado com isso, mas acho que é vitória aí do russo lá da Chechênia,
Khamzat Chimaev sobre Robert Whittaker. Galera, main event da noite. Antes de tudo, já sabe onde apostar? Stake.com, vai lá, faz seu cadastro. Se ainda não fez cadastro, faz cadastro, coloca meu código natural. A Stake que está regularizada para operar no Brasil. Isso dá segurança para você apostar. Tô repetindo bastante isso, galera, porque muita gente ainda não sabe disso, né? Saiu uma lista aí com as casas de apostas que vão estar liberadas de operar no Brasil e a Stake é uma delas, representando a empresa séria que ela é, a Stake.com. Beleza pura? Main event, Ilia Topuria contra Max Holloway. Ilia Topuria invicto na carreira, 15-0, vindo de vitória sobre Alexander Volkanovski